pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Hoje nós iniciaremos a parte relativa a texto. Na última videoaula nós encerramos as ferramentas de preenchimento e a partir de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a inserção de texto nas nossas artes. A ferramenta de texto ela é bastante simples e praticamente não mudou nada das versões antigas até a mais atual, que é a X7. Para adicionar um texto é bastante simples, bastando se selecionar aqui este azinho na caixa de ferramentas, que é a ferramenta texto. Percebe-se que o cursor mudou para um símbolozinho com um A. Isso aqui indica que a ferramenta de texto está ativada. Podemos clicar simplesmente em algum canto do nosso documento e pode-se perceber que esta setinha aqui, essa linhazinha, está piscando, ou seja, estamos aptos para editar texto. Vou escrever aqui texto aula. Certo. As opções de texto básicas estão todas presentes. A alteração da fonte, lembrando, para editar um texto nós devemos clicar com duas vezes no botão esquerdo sobre ele. Podemos alterar aqui neste menu contextual superior o texto para diversas fontes, por exemplo, essa Black Standard. Temos opções de espelhamento das letras, deixá-las ao contrário, invertida, etc. Controle da fonte, tanto por esta caixa aqui, quanto através do redimensionamento por estes controles aqui. Temos as opções de sublinhar, por exemplo. Algumas fontes possibilitam negritá-las ou deixá-las em itálico. Temos alinhamentos, que por padrão vem com alinhamento nenhum. Nós podemos alinhar o nosso texto à esquerda, centralizá-lo, à direita, justificá-lo ou forçar a justificação. Podemos, dentre outras opções também um pouco mais avançadas, alterar espaçamento entre cada letra e etc. O texto possui aqui na caixa de opções uma aba só para ele. Vamos habilitar aqui propriedades do texto para termos o menu contextual contendo dados para edição do nosso texto. Aqui nós temos opções um pouco mais avançadas e que aglutinam o que nós vimos até agora em relação ao texto. Temos como alterar o preenchimento, ou seja, alterar a cor. Por padrão nós temos um preenchimento uniforme, mas podemos adicionar ao nosso texto as outras formas de preenchimento que vimos em aulas passadas, como gradiente, duas cores, os padrões, postscripts e etc. Podemos adicionar bordas também ao nosso texto. Por exemplo, vamos adicionar aqui uma borda, uma borda de 1 pixel de cor amarela. Vou colocar de 2 pixels para ficar mais agradável a aparência. De cor azul. Vou dar para branco. Podemos adicionar uma cor de realce às letras. Aqui nessa segunda opçãozinha. Vou adicionar aqui com preenchimento. Que aqui o texto está selecionado e não aparecia. Podemos alterar aqui algumas opções em relação às maiúsculas, em relação à posição do caractere, adicionar alguns caracteres especiais como fração, como números ordinais, dentre outras funções, como variantes de caracteres e etc. As configurações de parágrafo, eu falei que aparecem aqui em cima. Espaçamento, podemos aumentar o espaçamento interno entre as letras ou também diminuí-lo, deixá-las mais truncadinhas. Aumentar aqui a largura das letras.
e etc. Aqui são algumas opções avançadas em relação a esses aqui dos caracteres. E temos como trabalhar cada letra como um quadro. Certo. Quanto às propriedades dos textos, essas aqui foram as opções. Vamos retornar aqui ao padrão, deixar sem cor de realce, mais fácil para trabalharmos. Então a cor do quadro aparecendo aqui. A cor do quadro é bastante semelhante à ferramenta de realce. O texto também nos dá algumas opções em relação à estilização dele. Podemos, por exemplo, adicionar fazer com que o texto siga uma dada forma especificada. Por exemplo, se nós temos uma elipse e queremos que o texto rodeie a elipse, nós podemos fazer isso através da ferramenta de alinhar ao caminho. Vamos primeiro aqui criar uma elipse, que será o nosso destino. Selecionamos o nosso texto e através daquela caixa de ferramentas aqui na barra superior, nós vamos aqui em ajustar texto ao caminho. Ele mudará o cursor para essa setinha e aí selecionamos a forma base nossa. Nota-se que podemos alterar, por exemplo, o raio em que será feito o ajuste, podemos adicionar também internamente o texto. Vamos manter aqui o texto fora, bem básico. Como vocês podem ver agora, o texto está alinhado à elipse. Podemos alterar um pouquinho os estilos, afastando um pouco as letras, juntando elas um pouquinho, e etc. Se quisermos também, em um texto já alinhado, por algum motivo editar alguma coisa, selecionamos ele e aqui na aba texto nós vamos em editar texto e temos aquelas opções de texto, só que numa caixa um pouco mais organizada. Feitas as alterações, o texto ao caminho será editado. Podemos também mudar a configuração das letras maiúsculas e minúsculas através da função mudar minúsculas barra maiúsculas, tá? Cujas opções são manter a primeira letra da frase em maiúsculo, que vem por padrão, tornar tudo letras minúsculas, ou passar tudo para maiúsculas, ou então a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, ou inverter as letras. O que estava em maiúsculo vai para minúsculo e o contrário também será feito. Vou mudar aqui. Pode-se observar